E se eu te dissesse que um dos homens mais frios e calculistas que você já viu, finalmente conheceu alguém capaz de fazê-lo sentir? Eduardo nunca acreditou no amor. Para ele, sentimentos eram apenas distrações que levavam ao fracasso. Relacionamentos? Apenas acordos temporários. Emoções? Apenas fraqueza. Ele sempre teve tudo sob controle, até o dia em que Clara cruzou seu caminho. Ela era tudo o que ele evitava. Espontânea, intensa, impossível de ignorar. Enquanto ele via o mundo como números e contratos, ela via cores e possibilidades. E pela primeira vez, alguém o desafiou. Mas aqui está a questão. Um homem sem coração pode realmente aprender a amar? Ou quando ele finalmente perceber isso, será tarde demais. Se prepare para uma história onde o inesperado acontece, onde um bilionário que sempre fugiu dos sentimentos descobre que algumas coisas não podem ser controladas, nem compradas. Eduardo nunca acreditou no amor. Para ele, sentimentos eram apenas distrações, fraquezas que faziam as pessoas perderem tempo e cometerem erros. Ele construiu sua fortuna com lógica, estratégia e uma habilidade inabalável de separar negócios de emoções. Ele tinha tudo, ou pelo menos tudo o que acreditava ser importante. Naquela noite, enquanto caminhava pelo salão de um evento de gala, sua presença era notada por todos. Homens apertavam sua mão em busca de parcerias lucrativas, e mulheres lançavam olhares discretos, esperando ser a próxima conquista passageira. Mas Eduardo não se importava. Ele nunca se importava. Foi então que avistou Clara. Ela não pertencia àquele mundo. Diferente das outras mulheres, não usava um vestido exorbitante, nem exibia um sorriso ensaiado. Seu olhar era curioso, como se estivesse analisando tudo ao redor sem se impressionar. Eduardo franziu o senho. Quem era ela? E por que estava olhando para ele daquela forma? Ele não precisou esperar muito para descobrir. Minutos depois, ela se aproximou. Eduardo Vasconcelos, disse ela cruzando os braços. O homem sem coração. Ele arqueou uma sobrancelha. Desculpe, mas já nos conhecemos? Não pessoalmente, mas seu nome aparece em todos os jornais. Empresário frio, impiedoso, bilionário inatingível. Impressionante, mas um tanto previsível. Ela o desafiava. Eduardo não sabia se achava aquilo irritante ou intrigante. E você é Clara, só Clara. E o que exatamente uma só Clara está fazendo aqui? Ela sorriu de canto. Trabalho, fotografia. Diferente de você, eu gosto de registrar momentos reais. Eduardo soltou um leve riso. Momentos reais? Isso soa como um conceito romântico demais para um evento como este. É porque você nunca enxergou a vida além dos números. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. E o que exatamente faz você achar que pode me julgar? Não estou julgando, só estou dizendo o óbvio. Clara segurava o olhar de Eduardo com firmeza e ele percebeu que pela primeira vez em muito tempo alguém não se intimidava com ele. Bom, Clara, se acredita tanto na sua visão de mundo, por que não tenta me convencer? Ela deu um passo à frente. Porque não estou interessada em convencer ninguém. Algumas pessoas nunca mudam. Eduardo sentiu algo diferente. Uma irritação misturada com curiosidade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara se afastou. Ele ficou ali, observando-a desaparecer no meio da multidão. E, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo percebeu que alguém o fez questionar a própria existência. Eduardo não deveria estar pensando nela. Nos dias seguintes ao evento, ele seguiu sua rotina sem alterações. Reuniões, contratos, negociações, tudo ocorria com a previsibilidade que ele gostava. Mas de tempos em tempos, a lembrança da mulher que o desafiou surgia em sua mente. Clara. Era irritante. Ele não permitia que ninguém ocupasse seus pensamentos, muito menos alguém tão irrelevante para sua vida. Mas o destino tinha outros planos.
Naquela manhã, enquanto revisava relatórios em seu escritório, sua assistente entrou com um tablet nas mãos. Senhor Vasconcelos, os organizadores do evento enviaram as fotografias oficiais. Precisam da sua aprovação antes da publicação. Ele pegou o dispositivo e começou a passar pelas imagens. Pessoas sorrindo, empresários apertando mãos, discursos entediantes, nada fora do comum, até que ele viu uma foto diferente. Era dele, mas não era uma imagem comum, não era posada ou calculada. Ele estava sério, olhando para o nada, perdido em pensamentos. A luz suave realçava o cansaço sutil em seus olhos. Era uma fotografia que capturava mais do que sua aparência. Capturava algo que Eduardo sempre escondeu. E o nome da fotógrafa no rodapé da imagem? Clara. Eduardo franziu o senho. Ela o havia fotografado sem que ele percebesse. E, de alguma forma, havia captado algo que ele nunca deixou ninguém ver. Quem contratou essa fotógrafa? Perguntou ele, fechando o tablet. A assistente consultou seus registros. Foi indicação de um dos patrocinadores do evento. O nome dela é Clara Mendes. Quer que eu solicite alguma alteração nas imagens? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não. Deixe como está. Mais tarde, naquela noite, Eduardo saiu de uma reunião e, em um impulso, pegou seu celular. Ele não costumava tomar decisões sem planejamento, mas, desta vez, apenas digitou a mensagem e enviou. Eduardo, quero falar com você. Alguns minutos depois, a resposta veio. Clara. Uau! O homem sem coração manda mensagens pessoais. O que aconteceu? Perdeu uma aposta? Eduardo revirou os olhos, mas, estranhamente, sorriu. Eduardo, só quero conversar. Clara. Sobre, Eduardo, sobre sua foto. Dessa vez ela demorou um pouco mais para responder. Clara. Ah, você quer saber como conseguiu parecer um humano na foto? Ele soltou um leve riso, algo raro. Eduardo. Onde você está? Clara. Em um café, mas não acho que seja seu tipo de lugar. Eduardo pegou as chaves do carro. Eduardo. Me manda o endereço. 15 minutos depois, ele chegou ao local. Era um café pequeno, nada sofisticado, sem os luxos que ele estava acostumado. Ainda assim, o ambiente era aconchegante e o cheiro de café fresco preenchia o ar. Ele a encontrou sentada perto da janela, com um livro na mão e uma xícara de chá na outra. Ao vê-lo, Clara ergueu uma sobrancelha. Eu achei que bilionários não entravam em lugares como este. Eduardo puxou a cadeira e sentou-se sem pedir permissão. Achei que você não gostasse de estereótipos. Ela sorriu de canto e fechou o livro. O que exatamente você quer, Eduardo? Ele colocou o tablet sobre a mesa, exibindo a foto que ela tirou. Quero saber como fez isso. Clara olhou para a imagem e depois para ele. Eu apenas capturei o que vi. E o que você viu? Ela inclinou a cabeça levemente, o observando. Alguém que acha que tem tudo, mas não percebe o que falta. Eduardo manteve o olhar fixo no dela, sem responder. Naquele momento, ele soube que Clara não era apenas uma fotógrafa qualquer. E isso era um problema. Eduardo nunca se sentia desconfortável, mas Clara parecia ter o dom de desequilibrá-lo. Ele não estava acostumado a ser analisado daquela forma. Pessoas o temiam, o respeitavam, algumas até tentavam bajulá-lo. Mas ninguém jamais o olhava como se estivesse tentando enxergar algo além do que ele mostrava. Você não gosta da foto? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Eduardo desviou o olhar para a imagem no tablet. Não sei. Nunca me vi assim. Então talvez seja hora de se enxergar de verdade. Ela tomou um gole do chá e cruzou os braços, como se esperasse que ele fosse refutar. Mas ele apenas ficou em silêncio, analisando-a. Você sempre fala desse jeito? Como? Como se estivesse lendo as pessoas. Clara sorriu. Só as que tentam esconder quem realmente são. Eduardo riu de leve e recostou-se na cadeira. E o que mais você acha que sabe sobre mim? Ela fingiu pensar por um momento. Você gosta de controle. Precisa sentir que tem poder sobre tudo.
Mas no fundo, você sabe que isso não é possível, e isso te assusta. Ele arqueou uma sobrancelha. Interessante teoria. Não é teoria, é o que eu vejo. O olhar dela era tão firme que Eduardo sentiu um incômodo real. Ele estava acostumado a controlar qualquer situação, mas com Clara sentia que o jogo era diferente. Você gosta de provocar as pessoas assim? Só as que precisam ser provocadas. Ela sorriu, pegou sua bolsa e se levantou. Bom, foi divertido. Até a próxima, Eduardo. Quem disse que vai ter uma próxima? Ela piscou divertida. Você. E saiu, deixando-o sozinho com a xícara de café intocada. Nos dias seguintes, Eduardo tentou ignorar o impacto daquela conversa. Mas, por algum motivo, não conseguia esquecer Clara. Foi então que aconteceu algo inusitado. Ele estava em uma reunião quando seu assistente entrou na sala com um tablet em mãos. Senhor Vasconcelos, talvez isso interesse ao senhor. Eduardo pegou o tablet e olhou para a tela. Era uma matéria de um pequeno site de notícias sobre um projeto social para crianças carentes. E a imagem principal da matéria? Clara. Ela estava cercada de crianças, sorrindo, segurando uma câmera e mostrando algo a um grupo atento. O texto explicava que ela participava como voluntária, ensinando fotografia a jovens sem acesso à educação formal. Eduardo franziu o senho. O que é isso? Parece que a senhorita Clara trabalha com esse projeto há anos. É algo voluntário. Ele ficou olhando para a tela por alguns segundos. Sem dizer nada, pegou o telefone e digitou uma mensagem. Eduardo, podemos conversar? A resposta veio rápido. Clara. Uau! Sentiu minha falta? Eduardo. Encontrei uma matéria sobre você. Você ensina fotografia para crianças? Dessa vez, demorou um pouco mais para ela responder. Clara. Sim. Mas por que você se importa? Ele hesitou. Por que ele se importava? Eduardo. Quero ver o projeto de perto. Clara. Você quer o quê? Eduardo. Você ouviu? Me diz onde e quando. Houve uma longa pausa antes da resposta. Clara. Amanhã, 10 da manhã. Não se atrase. Eduardo sorriu de canto. Ele não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Só sabia que queria ver Clara mais uma vez. Eduardo não sabia ao certo o que esperava encontrar. Mas uma coisa era certa. Ele não pertencia àquele lugar. Na manhã seguinte, ele chegou ao endereço enviado por Clara. O bairro era completamente diferente dos ambientes luxuosos que frequentava. As ruas eram simples, os prédios desgastados pelo tempo e as crianças corriam descalças pelas calçadas. Ele estacionou seu carro importado e desceu, sentindo olhares curiosos sobre si. Seu terno impecável definitivamente fazia dele um estranho ali. Então, viu Clara. Ela estava do outro lado do pátio, cercada por crianças que riam e observavam atentamente, enquanto ela segurava uma câmera e mostrava algo a um dos meninos. Por um momento, Eduardo apenas observou. Era um lado dela que ele não conhecia. Um lado que parecia mais real do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Então, ela o viu. Clara arqueou uma sobrancelha, sorrindo de canto enquanto caminhava até ele. Uau! Você realmente veio. Você achou que eu não viria? Para ser honesta? Não. Eduardo olhou ao redor, analisando o ambiente. O que exatamente você faz aqui? Clara cruzou os braços. Eu ensino fotografia para as crianças. Elas nunca tiveram a chance de aprender algo assim. É uma forma de dar a elas um novo olhar sobre o mundo. Ele franziu o senho. Você faz isso de graça? Sim. E isso paga suas contas? Ela riu. Não, Eduardo. Mas nem tudo na vida se resume a dinheiro. Ele ficou em silêncio por um momento. Você sempre foi assim? Clara deu de ombros. Sempre tentei fazer algo que importasse. Ao contrário de certas pessoas que acham que dinheiro resolve tudo. Ele soltou um riso baixo. Você adora me provocar, não é? Eu adoro mostrar a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, uma garotinha puxou a blusa de Clara.
Professora, ele é seu namorado? Clara arregalou os olhos, surpresa. O quê? Não, Eduardo sorriu de canto. Por que a pergunta? A menina deu de ombros. Você olha para ela diferente. Clara ficou sem palavras. Eduardo apenas observou a reação dela, divertido. Acho que você já fez uma aluna esperta. Ela suspirou e pegou a mão da menina. Vem, vamos tirar umas fotos antes que você comece a inventar mais histórias. Eduardo ficou ali, parado, assistindo-a se afastar. E pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente. Algo que ele não sabia nomear. Horas depois, Eduardo ainda pensava na manhã que passou no projeto de Clara. Ele estava no escritório, revisando contratos, mas sua mente insistia em voltar para ela. Sem pensar muito, pegou o telefone e enviou uma mensagem. Eduardo, preciso falar com você. Clara, já está com saudades? Ele sorriu, mas foi direto ao ponto. Eduardo, jantar comigo hoje. Dessa vez, a resposta demorou mais. Clara, isso é um convite ou uma ordem? Eduardo, o que você prefere? Clara, convite, mas ainda estou pensando. Eduardo, vou te buscar às 20 horas. Clara, eu não disse que sim. Eduardo, mas também não disse que não. Ela não respondeu depois disso, mas Eduardo sabia que ela estaria lá, e pela primeira vez ele queria que alguém estivesse. O restaurante escolhido por Eduardo era elegante, discreto, com iluminação baixa e mesas afastadas o suficiente para garantir privacidade. Ele chegou primeiro. Não porque estivesse ansioso, claro, apenas por hábito. Eduardo sempre gostava de chegar antes, avaliar o ambiente, controlar o cenário. Mas dessa vez sentiu algo diferente ao esperar. E quando Clara entrou, percebeu que aquela sensação estranha só aumentava. Ela usava um vestido simples, nada extravagante, mas a confiança com que caminhava chamava mais atenção do que qualquer joia cara. Ela parou na frente dele e cruzou os braços. Eu ainda não disse que viria, mas você veio. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Se eu fosse você, não contaria com isso como uma vitória. Eduardo puxou a cadeira para ela, que hesitou antes de se sentar. Você faz isso com todas as mulheres? O quê? Olhar como se estivesse tentando entender o que se passa dentro da cabeça delas. Ele sorriu de canto. Só com as que me intrigam. Clara pegou o cardápio, desviando o olhar. Se essa é sua maneira de dizer que eu sou diferente, não vai funcionar. Quem disse que eu estou tentando? Ela riu e balançou a cabeça. Você realmente é impossível. O garçom apareceu e Eduardo pediu um vinho. Clara, por outro lado, recusou. Vou ficar com suco. Ele ergueu uma sobrancelha. Não gosta de vinho? Gosto, mas vinho combina com encontros, e isso não é um encontro. Eduardo inclinou-se levemente sobre a mesa. E o que é? Uma tentativa desesperada de me convencer a te ver de novo? Ele riu genuinamente. Funciona? Ela pegou o guardanapo e brincou com ele entre os dedos. Ainda estou decidindo. O jantar seguiu com conversas que fluíam naturalmente. Eduardo percebeu que, ao contrário da maioria das pessoas com quem jantava, Clara não estava interessada em impressioná-lo. Ela não media as palavras, não filtrava suas opiniões. E ele gostava disso mais do que deveria. Então, no meio da conversa, Clara soltou algo que o pegou desprevenido. Me responde uma coisa, Eduardo. Você já amou alguém? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu gosto de muitas coisas, mas amor nunca foi uma delas. Ela o estudou como se tentasse decifrá-lo. E isso foi uma escolha? Foi uma constatação? Ou um medo? Eduardo abriu um sorriso irônico. Você adora criar teorias sobre mim. E você adora evitar respostas. O silêncio entre eles foi interrompido pelo garçom trazendo a sobremesa. Mas a pergunta ficou no ar. E pela primeira vez, Eduardo não sabia se tinha uma resposta. Quando ele a deixou em casa naquela noite, Clara hesitou antes de sair do carro. Obrigada pelo jantar.
Eduardo olhou para ela, a luz suave do poste iluminando seu rosto. Podemos repetir? Ela suspirou, pensativa. Eu não sei se quero me envolver com alguém que tem medo de sentir. Ele franziu o senho. Eu não tenho medo. Então prova. Eduardo não soube o que dizer, e Clara apenas sorriu de canto antes de sair do carro. Ele ficou ali, olhando para a porta do prédio, sentindo uma inquietação que nunca havia sentido antes. E pela primeira vez se perguntou se estava começando a perder o controle. Eduardo nunca foi um homem que se arrependia de decisões. Ele fazia escolhas, seguia em frente e lidava com as consequências sem olhar para trás. Mas, desde que Clara entrou em sua vida, esse equilíbrio estava ruindo. Nos dias seguintes ao jantar, ele tentou se concentrar no trabalho, nos negócios, na rotina previsível que sempre manteve. Mas a frase dela ecoava em sua mente como uma pergunta sem resposta. Então prova. Mas como se prova algo que nunca se sentiu? Foi no meio desse turbilhão de pensamentos que ele recebeu uma notícia inesperada. Senhor Vasconcelos, disse sua assistente entrando apressada na sala. Parece que Clara Mendes pediu demissão do projeto de fotografia. Eduardo levantou o olhar, surpreso. O quê? Fiquei sabendo que ela está deixando tudo para trás. Um incômodo tomou conta dele. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e digitou uma mensagem. Eduardo. O que aconteceu? Clara demorou a responder. Quando a mensagem chegou, foi curta. Clara. Nada. Apenas preciso seguir em frente. Eduardo. Isso tem a ver comigo? Dessa vez, a resposta veio mais rápida. Clara. O mundo não gira ao seu redor, Eduardo. Ele apertou o celular com força, mas de alguma forma ele sabia que tinha tudo a ver com ele. Naquela noite, Eduardo dirigiu até o bairro onde Clara morava. Ele não pediu permissão, não mandou outra mensagem, apenas estacionou o carro e esperou. Quando ela saiu do prédio, percebeu sua presença imediatamente. O que você está fazendo aqui? Ele desceu do carro e se aproximou, as mãos nos bolsos. Quero uma resposta. Eu já te dei uma. Não essa. Quero saber por que você está desistindo do projeto. Clara cruzou os braços. Porque eu preciso de mudanças. Não posso passar a vida inteira tentando mudar o mundo sozinha. Eduardo a olhou por um instante. Você não está sozinha. Ela riu, sem humor. Ah, não? Você sempre faz isso, Eduardo. Aparece, joga algumas palavras e espera que as pessoas te entendam. Mas isso não funciona comigo. Ele respirou fundo. Você quer uma prova, certo? Não quero mais nada de você. Aquilo doeu mais do que ele esperava. Clara suspirou e desviou o olhar. Eu gostei de você. Mas eu não posso esperar que um homem que nunca amou ninguém aprenda a fazer isso da noite para o dia. Eduardo sentiu algo apertar dentro do peito. E se eu estiver tentando? Ela riu sem acreditar. Tentar não é suficiente. Ela começou a se afastar, mas Eduardo segurou sua mão antes que ela fosse embora. Eu posso perder tudo e continuar o mesmo. Mas perder você, eu não sei quem eu vou ser depois disso. Clara ficou paralisada, mas ao invés de responder, soltou sua mão devagar e entrou no prédio sem olhar para trás. Eduardo ficou ali, sozinho, percebendo que pela primeira vez, dinheiro nenhum poderia resolver aquele problema, e que talvez ele tivesse acabado de perder a única coisa que realmente importava. Eduardo nunca soube o que era perder algo de verdade. Ele havia construído sua vida sem laços, sem dependências emocionais, sem ninguém que pudesse machucá-lo. Mas agora, parado na frente do prédio de Clara, sentia pela primeira vez o peso do que era perder alguém que realmente importava. Ele voltou para casa naquela noite, mas não conseguiu dormir. A imagem dela indo embora, as palavras ditas com dor, tudo ecoava em sua mente, e então ele tomou uma decisão. Sem mais hesitar, pegou o telefone e fez uma ligação. Quero que marque uma coletiva de imprensa para amanhã. Preciso fazer um anúncio. Sobre o quê, senhor? Eduardo respirou fundo.
sobre algo que finalmente importa. No dia seguinte, Clara estava distraída olhando o celular quando recebeu uma mensagem de uma amiga. Amiga, liga a TV agora, é sobre o Eduardo. Ela franziu o senho e pegou o controle. A transmissão ao vivo mostrava Eduardo diante de uma multidão de repórteres. Ele estava sério, mas seu olhar tinha uma intensidade que Clara nunca havia visto antes. Convidei vocês aqui porque, pela primeira vez, tenho algo importante a dizer que não envolve negócios ou números. Os jornalistas se entreolharam, confusos. Eduardo continuou. Passei minha vida acreditando que sentimentos eram fraqueza, mas descobri que a verdadeira fraqueza é fugir deles. E é por isso que estou aqui, para admitir que errei. Clara sentiu o coração acelerar. Há alguém que me mostrou que o mundo é muito maior do que eu enxergava, e essa pessoa está me ouvindo agora. Eduardo fez uma pausa, respirou fundo e então olhou diretamente para a câmera. Clara, eu te amo. O estúdio ficou em silêncio por um segundo antes que os jornalistas começassem a murmurar e digitar furiosamente em seus celulares. Mas Clara não ouviu nada além do próprio coração batendo forte. Foi então que uma nova mensagem chegou. Eduardo, estou esperando você. Clara não pensou. Apenas pegou as chaves e saiu. Quando ela chegou ao local da coletiva, Eduardo já estava sozinho. Os jornalistas haviam partido, mas ele ainda estava lá, esperando. Ela desceu do carro devagar, o coração acelerado. Eduardo deu um passo à frente sem tirar os olhos dela. Eu falei sério. Clara cruzou os braços, tentando manter a firmeza. Você não precisava fazer isso em rede nacional. Eu precisava que você soubesse que eu não sou mais aquele homem. Ela respirou fundo. E se eu ainda tiver medo de acreditar? Eduardo sorriu de canto. Então, eu vou passar o resto da minha vida te provando que pode confiar em mim. O silêncio entre eles era intenso, carregado de tudo o que ficou pendente. Então Clara sorriu. Eu nunca imaginei que o homem sem coração poderia amar de verdade. Eduardo segurou sua mão com firmeza. Nem eu. Mas você me ensinou como, e dessa vez ele não a deixou ir embora.